Além de começar a sua fala fazendo pouco de si mesmo, é bom você evitar, logo de cara, ficar desfiando aquele currículo de Einstein. Você é um cara gênio. Entenda que a técnica é você criar reconhecimento pelo conteúdo de sua fala. E não tentar passar credibilidade à sua fala com os seus títulos. Se a pessoa parou, saiu de casa, andou para ir lá escutar você, é porque ela deixou de fazer alguma coisa importante por achar que você tinha a coisa mais importante para dizer a ela. Não é preciso você tentar provar isso com títulos. Mesmo porque títulos tendem a aumentar a distância do seu público. Títulos tendem a fazer com que alguns comecem a desconfiar da sua capacidade. Ou até se sentirem constrangidos, diminuídos na sua presença. Não é isso que você quer. Você quer se rebaixar na presença de seu público, para depois deixar que o seu público exalte você pela sua capacidade. Se você tem um currículo invejável, deixe para apresentá-lo em conta-gotas, assim, em gotas, ao longo da sua fala, contando casos do tipo, olha, quando eu estive numa reunião com o presidente dos Estados Unidos, ele me disse, Mário, eu quero que você saiba que tal. Veja, você não desfilou um currículo do tipo estive com o presidente dos Estados Unidos. Não, você não fez isso de cara na hora que subiu no palco. Não. Mas você mostrou isso de forma sutil e integrada ao seu assunto. O modo de fazer, isso também é importante. Você reparou que eu incluí o meu nome na fala do presidente como se ele fosse íntimo, ao ponto de me chamar pelo nome? É por aí. O medo pode variar de pessoa para pessoa, mas não só isso, mas também pode variar de situação para situação. Eu já encarei plateias sem medo algum e já me apavorei em alguns momentos. Depende muito também do momento em que você está passando na sua vida, pois você pode estar mais ou menos fragilizado por problemas interiores, internos, de si mesmo. E isso vai acabar se revelando no momento de estresse, que é uma apresentação pública. Por mais experiente que seja o profissional, a pessoa que fala em público, é um momento estressante, é um momento de adrenalina, é um momento difícil. O melhor mesmo é você nunca perder totalmente o medo de falar em público, porque é justamente o medo que dá uma certa cor à sua fala. Ele também proporciona aquela adrenalina da qual você vai precisar para ser convincente, para ser uma fala, né, poderosa. Os atletas não batem recordes em treinos, mas é nas competições. Quando o medo atinge o ápice, chega ao limite, aí o público grita, cobra dele um desempenho, ele tem tudo a perder. Aí a adrenalina, que é gerada pelo medo, se torna uma aliada para ele vencer. Aí ele dá tudo. Se não fosse o medo, ele teria uma apresentação medíocre, mas com medo ele dá um show de capacidade. O problema então não é exatamente o medo, mas como você utiliza o medo, como você administra o medo. Um cavalo manso tem a mesma força de um cavalo selvagem. A diferença é que o manso aprendeu a direcionar sua força para o trabalho. Ele produz, enquanto o selvagem não. O cavalo manso, ele é capaz de puxar uma carroça carregada, se você atrelá-lo a uma carroça. Mas se você atrelar o selvagem na carroça, ele tem a mesma força, só que ele vai destruir a carroça, ele vai se machucar, vai se arrebentar todo. Ele não sabe administrar o medo e a força dele. Uma pessoa que tem medo de falar em público, ela deve procurar ajuda, porque existem alguns exercícios que ajudam a perder o medo de falar em público. Coisas simples, como aprender a se expor, como usar as mãos, ela pode corrigir problemas de posturas, e ela pode até aprender a usar muletas. Sim, há pessoas que precisam de uma muleta para falar em público, assim como eu conheço um ex-gago que curou a sua gagueira aprendendo a dar um estalido com a língua. Ele sempre vai gaguejar e dá um estalido com a língua, e com isso ele não gagueja. Tem pessoas que só conseguem falar em público se estiverem segurando alguma coisa. Então não há nada demais você fazer a sua apresentação segurando uma caneta, por exemplo, né, nas mãos, ou talvez com uma mão no bolso, agarrada a um clipe de papel ou uma moeda lá no fundo do bolso. Ninguém vê isso, mas você sabe que ali você está seguro. Eu conheço um palestrante que só faz palestra segurando, se tiver alguma coisa para segurar um púlpito, por exemplo. Tem que ter um púlpito no palco. Ele mantém o contato físico com o púlpito o tempo todo, ele não tira a mão do púlpito. É a sua muleta, mas poucos percebem que ele usa essa muleta. E é melhor fazer isso do que improvisar a muleta na hora de falar, né? Tem
gente que às vezes arranca o botão da camisa de tanto ficar mexendo nele.